Graça e paz, queridos. É com muita alegria e satisfação no coração que eu retorno a essa amada casa, onde estudei, me formei em 2004, pela graça de Deus. E sou grato a Deus aí pela vida do Reverendo Ageu e também dessa casa, pela parceria, pela participação, assim, de forma direta conosco lá na Guiné-Bissau. Nós temos aqui 2 professores da casa que têm nos abençoado lá na Guiné-Bissau, o Reverendo Jair, o Reverendo Márcio Alonso, outros também querendo ir. Eu lembro que eu estive aqui em 2014, conversei com o Reverendo Ageu, e aí fui embora e lancei o desafio. Ele mandou e-mail para os professores e alguns estão respondendo positivamente. Então nós louvamos a Deus. Alguma coisa que vocês vão ver da Guiné-Bissau, então se sintam aí participantes e sabem que esse seminário também tem contribuído para o crescimento do reino de Deus lá na Guiné-Bissau. Tá bom? Eu gostaria de ler com os irmãos 2 conselhos de Paulo a Timóteo que têm servido para o meu ministério. Certamente vai servir para o seu ministério também. Não vou pregar, vou apenas ler e deixar aqui 2 conselhos do apóstolo Paulo para nós, pastores, jovens, mais experientes. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Gostaria que alguém lesse para nós aí. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A salvação é um ato da graça de Deus, mas a graça do crescimento tem a ver com seu esforço, dedicação, seu empenho para desenvolver a salvação, crescer na graça, conhecer mais de Cristo, e essa graça que é cristocêntrica fortifica na graça que está em Cristo Jesus. É importante, se nós queremos servir, nós queremos pregar, nós queremos trabalhar, é preciso estar fortalecido na graça, estar no trono da graça, estar aos pés de Jesus, porque Jesus disse: sem Ele nada podemos fazer. Então, não é a nossa habilidade de pregar, de fazer exegese, coisa muito boa que nós aprendemos nesse amado seminário, não é necessariamente isso é importante, mas não é só isso que vai nos fazer bons servos de Deus. É preciso estar aos pés de Cristo, se fortalecer nessa graça que temos nele. E Paulo diz: fortifica na graça de Timóteo. Eu já estou de partida, quando ele escreveu, já estava no final da sua vida, da sua carreira missionária, ministerial, bem sucedida, não porque ele plantou várias igrejas, escreveu várias cartas, porque ele foi fiel, combatiu o bom combate. Porque, primeiramente, nós somos chamados não ao sucesso, mas à fidelidade. Né? Paulo foi fiel. E aí, Timóteo, fortifica na graça. Agora, Timóteo, continua. Alguém que cresce na graça, ele tem que ser alguém que é instruído na palavra e que tem capacidade de instruir outros. Prepara outros líderes. Você vai passar, eu estou passando, Timóteo, eu estou passando o bastão. Mas aquilo que você aprendeu de mim, que outras pessoas testemunharam, você continue passando, continue formando outros obreiros, outros líderes. E Timóteo foi desafiado a formar outras pessoas, outros líderes, e nós também somos desafiados a treinar outras pessoas. O seminário justamente é um lugar de treinar, mas nós precisamos continuar crescendo, formando líderes na igreja local, no campo missionário, e aqui tem sido o nosso trabalho mais efetivo na Guiné-Bissau, treinar, preparar pastores, líderes. Cheguei na Guiné-Bissau em 2011, nós não tínhamos lá nenhum pastor presbiteriano guineense ordenado, agora já temos 8, temos mais 5 em formação. Então Deus tem me dado a graça de me dedicar a esse trabalho, porque o missionário, por mais que ele se adapte à realidade, aprenda a língua, a cultura, ele será sempre um estrangeiro, mas um nacional, bem formado, bem preparado, ele pode avançar mais do que nós. Isso não somente no campo transcultural, mas na igreja local, presbíteros, diáconos. Então, nós, pastores, não podemos concentrar o ministério em nós. Temos que multiplicar o nosso ministério. Eu, na igreja, sou responsável pelo ensino da igreja. Mas se eu preparar bem e alguém estiver ensinando debaixo da minha autoridade, da minha supervisão, ensinando fielmente a palavra de Deus, eu que estou ensinando através de outras pessoas. O fato de eu ser responsável pelo ensino da igreja significa que eu tenho somente eu ensinar, mas eu posso preparar homens fiéis que possam ensinar a outros em classe de escola dominical, em estudos bíblicos, em lares e nas ruas. Então, que Deus nos ajude a crescer na graça e também a sermos pessoas que preparam outros para crescer, para servir, para expandir o reino, para expandir a obra de Deus aqui no Brasil, na Guiné-Bissau e no mundo. Quero convidar o nosso
irmão Sidney, um amigo, um aluno aí que nós nos conhecemos lá no CFM, agora aqui no seminário. Fico feliz. Que Deus o abençoe, meu irmão. Você possa orar por todos nós, orar pela Guiné-Bissau, e depois nós vamos expor algumas fotos do trabalho lá na Guiné-Bissau. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse dia que tu nos deste. Te damos graças, Senhor Deus, pela palavra que foi compartilhada agora, Senhor. Aplica aos nossos corações. Deus, obrigado pela vida, Senhor Deus, desse seminário. Nós estamos aqui para aprender mais de Ti, de servir melhor, assim como o pastor Paulo também fez no passado. Nós te agradecemos pela vida do reverendo Paulo Serafim, por todo o trabalho que tem sido feito na Guiné, utilizando a instrumentalidade dele, Senhor Deus, que possa crescer cada dia mais, que continue sendo uma fronteira do Evangelho em relação ao avanço muçulmano, que possa, Senhor Deus, com a graça do Senhor, preparar obreiros para que avance sobre o mundo muçulmano para o testemunho do Evangelho. Agora, Senhor Deus, que nós possamos aprender mais o que está sendo feito na Guiné, nos alegrar naquilo que o Senhor tem feito através dos seus servos, e que possamos pensar em como contribuir também. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Então, o desafio na formação de pastores, no nosso caso, esse seminário, é o desafio de formar pastores que conheçam a Bíblia, conheçam a teologia reformada, conheçam o presbiterianismo e também vivam a realidade missionária. Esse é um grande alvo, pastores bíblicos, reformados, presbiterianos e missionários. E esses irão para o campo missionário, seja nacional ou transcultural, e também nas suas igrejas, despertarão as suas igrejas para o envolvimento com a obra missionária. Então, precisamos tanto de pastores que vão plantar igrejas na realidade missionária, nacional ou transcultural, e também de pastores que movam as suas igrejas para a obra missionária. Isso é importante aí. E graças a Deus a igreja presbiteriana tem começado a se despertar as igrejas nesse sentido, e esse seminário hoje tem contribuído. Se você olhar o quadro da PMT, já tem um bom grupo de ex-OPMC lá no quadro da PMT, isso é uma coisa muito boa. Não sei como é que está a estatística lá na Junta de Missões Nacionais, né? Ou seja, pastores que, além de pastorear a igreja, também tem aquela preocupação de plantar novas igrejas, seja no Brasil ou fora do Brasil, ou que levam as suas igrejas à plantação de igrejas. Pessoal, claro que aquelas estereotipos, né, que o JMC tem, cada vez mais sejam quebrados, né? Mas a gente não está preocupado com isso. Nosso trabalho na Guiné-Bissau, desde 2011 estamos lá, eu e minha família, minha esposa Maria do Carmo, Sara e Timóteo. A Sara tem 19 anos, já não está conosco lá porque retornou, está fazendo faculdade aqui no Mackenzie, está no 3º ano de letras. Quando eu saí para a Guiné-Bissau, o pessoal falaram assim: pastor, você é doido, você vai para a Guiné-Bissau e seus filhos, como vão estudar? A minha filha terminou com 16 anos, entrou na faculdade, passou tranquilo no vestibular, hoje está com 19 anos, já está terminando letras, né? Sim. Como Deus cuida quando a gente, de fato, se expõe a servir. 8 anos na Guiné-Bissau, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de Jesus lá na Guiné-Bissau. Não está passando aqui? Posso ajudar? Tecnologia. Ok. Aí um mapa da Guiné-Bissau, África Ocidental, localizado do outro lado do Atlântico, ali do lado, mais ou menos ali na reta de Salvador, Fortaleza. Se você atravessar o oceano, você vai dar na Guiné-Bissau, na África Ocidental, um país comparado ao estado de Sergipe, no seu tamanho, ou com 5, 6 horas de carro você consegue atravessar todo o país, cortar de norte a sul, de leste a oeste. Não é um país tão grande territorialmente, tá bom? É Guiné-Bissau. Esse é um mapa religioso, população aí, esse é um dado oficial, mas hoje ele está desatualizado, provavelmente chega a 2 milhões de habitantes a Guiné-Bissau. E aí um quadro religioso, muçulmanos 50% da população, não são a maioria ainda, mas estão lá. Não é proibido ainda pregar o Evangelho, não há perseguição ainda. Só se alguém que é muçulmano se converte, ele vai ser perseguido dentro da família, ele não vai ser preso, não vai ser morto, mas a família, se ele for jovem, qual que é a perseguição que eles vão fazer? Tudo bem, então você, aqui não tem mais comida para você. Punir um africano guinense, ele já come 1 vez, 2 vezes por dia, e se a família proibir de comer, é uma disciplina muito forte. Então a igreja tem que acolher, ajudar quando alguém se converte. Nós temos 2 pastores ex-muçulmanos. 40% são animistas
aqueles que seguem as religiões tradicionais africanas, ligadas à feitiçaria, é o que tinha lá antes dos portugueses, é o que os povos indígenas adoram, né? E antes não se convertem a Cristo. E 10% de cristãos, entre 4% católicos e 6% de evangélicos. Lá o número de evangélicos é pequeno, mas é maior do que o de católicos, né, na Guiné-Bissau. Quando nós chegamos lá em 2011, o número era 3% de evangélicos e 2% de católicos. Então houve um crescimento. Graças a Deus, todas as missões lá na Guiné-Bissau têm experimentado um bom crescimento. Tanto o trabalho presbiteriano, os mais sólidos lá são o trabalho presbiteriano, batista e assembleano. E o trabalho presbiteriano é o que está mais avançado na formação de liderança nacional. É o que mais tem pastores nacionais ordenados, pela graça de Deus. Lembrando que na Guiné-Bissau nós temos outros missionários da PMT e temos agora já nacionais trabalhando conosco. Eu não fui o pioneiro. O trabalho começou em 1997 com o reverendo Zé Dilson. Eu cheguei em 2011, já tinha a igreja plantada e o meu trabalho foi mais de organizar um concílio, dar uma cara mais presbiteriana naquilo que estava lá meio assim. Tinha a igreja, mas assim, uma cara mais presbiteriana, e agora com o seminário, enfatizar a importância da formação e da teologia reformada. É isso que nós estamos fazendo. Um pouco da capital Bissau, né? Avenida. Vocês já viram algumas fotos com tanta gente falando da Guiné-Bissau, não preciso falar muito aí. As 3 áreas de atuação do nosso ministério. Você chega no campo missionário, há muitas necessidades. Você tem que entender que você não é o salvador da pátria, você não pode fazer tudo, e você tem que concentrar naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, naquilo que Deus tem me capacitado, tem me dado dons, e juntamente com a minha família, a gente tem trabalhado, principalmente agora quando eu cheguei lá, o 2 estava no 1, 1 estava no 2. E aí, agora, formação de pastores líderes tem ocupado o maior tempo. Agora eu sou diretor do seminário lá, Seminário Teológico Presbiteriano de Bissau. Plantação de igreja, nós já tínhamos igrejas, agora com relação à plantação de igreja, eu estou mais coordenando os nacionais nós vamos abrir um campo em tal lugar, vamos botar o obreiro, então eu estou mais na supervisão. Mas nós começamos uma igreja na capital e agora já tem um nacional dando continuidade. Desenvolvimento de projetos sociais, aí minha esposa gosta de atuar na área de orfanatos, na área de nutrição, ela trabalha nessa área. Esse é o grande seminário da Guiné-Bissau presbiteriana. Tem 2 salas de aula. O primeiro tinha uma sala, onde funcionava a sala de aula e a biblioteca. Agora nós construímos esse com o apoio de algumas igrejas do Brasil, de parceiros aqui no Brasil, inclusive a Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória e Ebenezer e Uberaba. Temos aqui a sala de aula e a sala de biblioteca que estamos montando. Então, toda vez que eu vou, que vai algum pastor lá, eles levam livros para poder compor a biblioteca. Hoje, pela graça de Deus, talvez nós já somos a maior biblioteca de teologia reformada da África Ocidental, né, que eu tenho conhecimento. Não tem muita coisa, mas isso aqui é uma placa solar. A energia é uma questão rara, de difícil acesso, e para você garantir energia você tem que ter placa solar. Senão você vai ter que ter gerador, aí é mais caro manter uma máquina funcionando. Então nós ganhamos placa solar, aí temos bateria, temos ventiladores, e agora vamos comprar uma televisão de 50 polegadas para poder projetar as aulas na classe. Essa é a sala de aula, são 6 alunos. É a segunda turma, já formamos a primeira. Lá o curso funciona por módulos, então, uma semana, de terça a sexta, módulo de hermenêutica. Aí uma semana, aí depois vem homilética, aí volta depois com o tempo, faz os trabalhos, volta a hermenêutica, até completar as horas. Depois línguas, uma semana de grego, aí passa um tempo, volta de novo. E assim que funciona. Em 3 anos a gente consegue formar, dar o currículo, mais ou menos o currículo mestre, a espinha dorsal do seminário, de teologia pastoral, teologia exegética, histórica, sistemática e conhecimento geral. Essa espinha dorsal do seminário, as matérias, a grade principal, mais ou menos parecida com o currículo do Brasil, exceto algumas matérias próprias da realidade africana que a gente inclui, aquelas matérias optativas. Uma coisa interessante que nós temos uma coisa boa, pela graça de Deus, que a gente tem contribuído para influenciar a Guiné-Bissau. Nós temos 2 pastores que são pastores já da Igreja Evangélica da Guiné-Bissau, que é a denominação mais antiga, tem 75 anos, tem 100 igrejas, 200 pastores, e os pastores dessa igreja
querem estudar no nosso seminário. Nós não recebemos mais alunos na primeira turma porque não tinha vaga. Agora, com a ampliação do seminário, podemos receber mais alunos. Então, eles querem estudar, querem conhecer mais da teologia reformada. Nós temos 2 pastores que são ordenados e estão fazendo conosco. Fica até com vergonha, porque são melhores alunos do que os nossos alunos. Fica tão empolgado com a teologia que os nossos, mais do que os nossos são empolgados, mas eles ficam mais ainda. Esse aí vocês conhecem, não preciso me dialogar, o pastor Reverendo Márcio. E aí ele foi lá e levou livros, uma grande bênção, né? Deu aula na área de Antigo Testamento e levou livros. Esse aí também vocês conhecem, professor da casa. E ele gosta muito de ir na aldeia, que ele é um pastor, Reverendo Domingos, que foi comandante da primeira turma. Ele é muito dedicado, então todo mundo fica assim, gosta de visitá-lo na sua aldeia, onde ele está pastoreando. Outro pastor lá do presbitério de Araraquara, meu amigo lá de Mocidade, também amigo da minha esposa, do meu presbitério, também esteve lá. Ele está vestido com esse pano, chamado pano de pinte, que é um presente que eles dão para honrar o visitante, né? Isso aí é uma forma de demonstrar o carinho. Esses são alguns líderes que nós ajudamos a formar parte da liderança da igreja. Temos presbíteros, diáconos, líderes de sociedade, temos outro missionário, Danilo, que trabalha com jovens. Aquele jovem de óculos, Paulo, ficou um ano lá. Ele é professor de educação física e montou uma escolinha de futebol lá, faz sucesso. Eu falo, se você é brasileiro, quando eu encontrei ele em Goiás, eu falei, se você for brasileiro, saber fazer pelo menos 2 embaixadinhas, chegar lá com a bola, você vai ter muita gente. E ele começou com essa escolinha e alguns adolescentes começaram a frequentar, hoje são membros da igreja. Agora ele voltou para o Brasil, está indo para o seminário de BH. Vai fazer o seminário ano que vem. Quer voltar para lá, para Guiné-Bissau. Já é muito dedicado. O trabalho de plantação de igreja, essa é uma igreja que nós começamos na capital. Quando chegamos em 2011, fomos para o interior. Lá a igreja organizou no interior, colocamos nacional, organizou o conselho, eu fui para a capital. O trabalho na capital começou recentemente, há 9 anos atrás. Mas na capital nós já temos uma igreja organizada, 3 congregações, um seminário e uma escola. Então está crescendo muito, porque hoje a tendência é a urbanização, né? Eles saem do interior, não tem escola, não tem hospital, não tem trabalho, eles vão tudo para a capital. Então hoje as igrejas na capital crescem mais. Essa é a primeira igreja de Jalo, em Bissau, que nós organizamos em 2014, 5 anos de organização. Quando falo nós aqui, nós temos que lembrar que na Guiné-Bissau nós temos outros missionários da PMT que trabalham conosco. Eu estou nessas áreas, outros na área de tradução. Nós temos missionários trazendo a Bíblia, um missionário dedicado trazendo a Bíblia para uma língua. Temos outros trabalhando com escolas e outros com mocidade, e a minha área é mais na formação e na plantação de igreja. Tá bom? Nós não trabalhamos sozinhos, né? Paulo tinha a sua equipe, nós temos a equipe de missionários e temos a equipe de nacionais. Essa é a minha esposa, Maria do Carmo. Ela tem apoiado esse orfanato. Essas crianças, normalmente, quando a mãe morre no parto, a criança é amaldiçoada, é considerada culpada pela morte da mãe. Então, essas crianças são abandonadas para morrer. Então, geralmente, o orfanato pega ou alguém adota, senão essas crianças vão morrer aos poucos, né? Eles não dão comida. Nós também recebemos a equipe de médicos, dentistas, enfermeiros. Essa irmã é lá de Uberaba, já foi 3 vezes lá. E quando ela vai, a gente faz atendimento, ela leva remédios, faz atendimento nas aldeias, nas congregações, e isso abre portas para a pregação do Evangelho. Normalmente, quando ela está atendendo, tem o pessoal evangelizando, forma uma fila muito grande, então nós aproveitamos para pregar o Evangelho. O missionário Paulo, meu filho Timóteo, tem 15 anos, está conosco lá ainda. E aí ele está entregando o pirulito, né? E as crianças recebem um pirulito e ficam felizes da vida, né? A gente fica até envergonhado. Com muita gratidão pelo pirulito. Essa é a minha filha Sara. Ela esteve falando lá na Nova Aliança, lá na reunião da SAF. Está na 19 anos, está no 3º ano de letras. Aí, uma palavra de gratidão a Deus, também de desafio para aqueles que não conhecem, que querem participar, tem os nossos contatos, né? Então esse é um pouco do trabalho que temos realizado na Guiné-Bissau. Aí, temos aí uns 5 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida, uma pergunta, mas até 9 meses nós podemos. A situação na Guiné-Bissau socialmente é
Então, o país, Guiné-Bissau já esteve entre os 10 países mais pobres, agora está entre os 15, deu uma melhorada. Já teve aquela desnutrição crônica, agora não tem mais, não é tão crônico como há 10 anos atrás, o pós-guerra. É aquilo, você como missionário tem que aprender a você se adaptar a uma realidade, entender que você vai ver muita necessidade, mas você não pode socorrer tudo e você tem que concentrar esforços em alguma coisa. É por isso que em todo lugar, e principalmente nessas regiões, você tem que ter a pregação do Evangelho, o discipulado e alguma coisa para que você, principalmente, o que nós temos mais na área social para poder amenizar? São escolas, entendemos que a melhor forma até mesmo como o Sâmito, escola, tanto escolas regulares, que tem em Bissau nós temos uma escola presbiteriana que tem até a 4ª série, também cursos de formação, cursos técnicos que a igreja oferece para poder tirar e mudar a realidade desses jovens, principalmente aqueles que se convertem. Outra coisa, quando nós lá percebemos quando a pessoa se destaca e de fato mostra a vocação, nós vamos investir para que ele seja pastor. Outro jovem que se destaca na igreja, mas não tem chamado pastoral, nós também, porque ele não tem família. Então a igreja, os missionários, vão conseguir algum recurso para poder colocar ele na faculdade. Então isso vai, com o tempo, nós vamos fazendo aquele trabalho de formiguinha, mas trabalho de... Nós temos já, da nossa igreja, jovens se formando em Direito, outros formando em Medicina, assim, mesmo na Guiné-Bissau, né, nessa realidade. Aquela ideia, o Evangelho, de fato, você não precisa dizer que o Evangelho, não gosto do adjetivo missão integral, Evangelho integral, porque o Evangelho é o Evangelho todo. A missão não precisa do adjetivo integral, porque ela é. E aí, então, o que nós podemos fazer nessas áreas é melhor você, em vez de ficar aquela ideia, né, dando o peixe, ensinando a pescar, então trabalhe nessas áreas. E entender que você não é o salvador da pátria, você não vai poder resolver todos os problemas da Guiné-Bissau, mas aquele que Deus te der a oportunidade, você vai fazendo aos poucos. Então nós concentramos nessas áreas e aprender a viver nessa realidade de uma infraestrutura menos precária, mas hoje com os parceiros no Brasil, você consegue não viver fora da realidade deles, mas pelo menos com um conforto mínimo que dê para você se manter lá. Pelo menos uma placa solar para você ter um ventilador, à noite você conseguir dormir porque é muito quente. Então você mora não é preciso morar esbanjar, mas numa coisa mínima que você não fique tão longe da comunidade, numa situação, mas também que você possa sobreviver e se manter lá. Porque uns caem num extremo de morar numa realidade fora e não conseguem atingir o povo, outros falam, não, eu vou morar num lugar mais difícil, mais complicado, para dizer que eu me identifiquei, aí passa 6 meses e não aguenta e vem para o Brasil que está doente. Tomou água que não é potável, que ele tem que aquilo que identificar-se, mas até o limite que isso não possa prejudicar a sua estadia, o seu trabalho lá. Ok? Mais uma outra pergunta? Mesmo com tantos muçulmanos, há liberdade para pregar o Evangelho? Lá ainda há liberdade, né? Talvez, normalmente quando eles se tornam a maioria, dificultam. Ainda o Estado não há uma perseguição oficial. Ainda há essa liberdade, há essa oportunidade, mas assim, a tendência da islamização é forte, né? Estão construindo muitas mesquitas, então isso já está principalmente no interior, no leste do país, é mais forte. Tem etnias mais radicais. Porque o islamismo lá na África e em várias regiões ali é mais sincretista, ou seja, eles incorporam o islamismo como religião oficial, mas incorporam os elementos da cultura. Então eles se tornam islâmicos, mas eles não conhecem bem o islamismo, porque se ele conhecer bem, ele não vai ser light, né? Ele vai ser radical. Porque o islamismo mesmo leva aquilo. Mas como ele não conhece bem, às vezes só o líder que foi na Arábia Saudita, ele pode, mas a maioria da população que é islâmica, ele abraçou a religião, mas ele não conhece bem. Então e o guineense, o africano, na sua índole ele é amoroso, ele gosta, receptivo, ele já está acostumado a ver com várias culturas, várias línguas, então ele incorpora tudo. E às vezes a mesma pessoa que é líder na mesquita, é líder lá na Balou, ou seja, onde faz a feitiçaria. Que é o sincretismo. Agora, esse perigo do sincretismo não acontece somente no islamismo, no cristianismo. Há igrejas sincretistas, e se nós não formarmos bem os pastores, a liderança, o perigo do sincretismo é forte, tanto lá na Guiné-Bissau como no Brasil, em qualquer lugar, né? Por isso aí o trabalho de formar bem a liderança, os pastores, biblicamente. Bom,
agradeço aí a oportunidade, Deus abençoe os irmãos, que vocês possam continuar se preparando e servindo ao Senhor. Não deixemos de orar pelo nosso irmão Paulo Serafim. Reverendo, só uma coisa, há restrições de divulgação do seu trabalho, de divulgação de Não, aqui na Bissau ainda, lá não temos restrição não, isso é tranquilo. Só casos específicos quando você trabalha numa etnia provavelmente muçulmana, ou se alguém se converte, mas assim, de forma geral, não há nenhuma restrição não. Tá bom. Recomendo aos irmãos que não deixem de orar, também de vez em quando mandem uma carta, isso ajuda muito. E aí, assim como já foi professores, aí quando vocês se formarem ou quiserem uma experiência lá, aí, sobretudo quando forem pastores, quiserem ir lá ajudar a dar aula no seminário também, sejam bem. E se forem fazer uma visita lá, perguntem que livros eles precisam.